Moto engatilhada, YPVS, ó. Uhul! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai de RD 350R 1993 e eu vou mostrar duas curiosidades para vocês. E uma delas é muito legal. Vocês já ouviram a expressão e muita gente comenta aí, não só nos meus vídeos, nos shorts e tal, mas em todo tipo de publicação que tem uma RD 350 envolvida, eu vejo comentários do tipo: essa é que nem gaita, só toca quem sabe. Não é verdade? Muita gente fala isso aí. Ah, essa tem que saber tocar, tal. E eu vou te explicar que essa expressão não é uma mentira. Ela não deixa de ser uma grande verdade. Mas muito mais por conta da concepção do motor 2 tempos do que efetivamente pela RD 350. Bom, essa moto é uma moto de 2 cilindros, 350 cilindradas, e que tem o sistema YPVS. É sobre ele que a gente vai se dedicar um pouquinho. O que esse sistema faz? O sistema YPVS é um sistema de válvulas, é uma válvula feita em CNC que comprime os gases do escapamento. Ela está localizada na saída do cilindro. Na saída do cilindro, bem ali na boca do escape, ali no comecinho do escape, né, obviamente dentro do cilindro, essa válvula está ali dentro e ela faz esse movimento, né? Como é que ela se movimenta? Ela se movimenta através de um microprocessador e essa caixinha controla o YPVS. Bom, aí você deve estar me perguntando, tá, e o que significa YPVS? A sigla significa Yamaha Power Valve System. Então, um sistema de válvulas. O power quer dizer, não é só não é de poderoso, tá? O power é que ele é elétrico, é um sistema ligado num computadorzinho que faz com que o sistema funcione. Mas como ele funciona? Como é que o YPVS abre? Enfim, o que é isso que tanta gente fala? E fala, às vezes tem gente falando tanta bobagem, gente. O YPVS nada mais é do que esse sistema de válvulas. Então, quando ele está em baixa rotação, como a gente está agora, a moto anda tranquilamente e essa válvula está fechada, comprimindo os gases do escapamento para me dar mais torque em baixa rotação. Tá claro isso? Então, essa válvula, ela se fecha, ela deixa uma passagem pelo escapamento que é pequena, não é? Ele não fecha completamente, obviamente, mas ele deixa uma saída dos gases mais comprimida, para deixar essa moto mais esperta quando sai de baixa velocidade. E à medida que essa moto vai ganhando rotações, então a partir de 5, 250, 5,5 mais ou menos, essa moto começa a abrir a válvula YPVS, ou seja, ela vai virando, abrindo a parte côncava dessa válvula e dando a esse motor uma curva de torque absurda. Não dá nem para falar que é potência, porque não muda a cavalaria, não muda absolutamente nada, mas a curva de torque que essa moto tem quando o sistema começa a agir é impressionante. E a partir dos 5,5, tá, vamos dizer 5,5 por assim dizer, essa moto ganha outra personalidade, ela fica muito mais esperta, né? Por isso que muita gente, quando vai arrancar com essa moto contra qualquer outra moto aí, o cara já deixa acima de 5,5, já arranca com ela com o giro lá em cima. Por quê? Porque isso vai fazer com que a válvula já saia liberando a potência máxima dessa moto. Opa! Então eu vou mostrar para vocês, ó, eu estou em primeira marcha, eu vou arrancar a moto, veja que quando ela chega ali nos 5,5, o ponteiro do contagiros, ele ganha ele ganha vida, ele vai para cima mesmo com vontade. Olha só, então saímos aqui na fase baixa, ó. Minha nossa. Então, a moto adquire uma outra personalidade com o YPVS acionado.
E por isso que a moçada gosta tanto dessa moto. E ó, ela vem crescendo, quando chega ali, ó, aí, meu amigo, aí aquela expressão que a gente falou ali no comecinho do vídeo, que só toca quem sabe, é que entra em ação. E eu vou te explicar o porquê. Bom, vale lembrar que isso nada tem a ver com a RD 350. Muita gente fala besteira dizendo RD 350 desta geração LC ou R, né, que já são essas que a gente conhece aí. Não tô falando daquelas 73, 74, por aí. Aquilo lá tinha freio a tambor na frente, que lá não parava, não. Mas essas aqui tem um ótimo sistema de freio na frente, que é um freio a disco duplo. E atrás também tem um freio a disco, né? O freio realmente ele dá conta do recado, se bem regulado, obviamente, né? Se você tiver com o freio, tem a idade da moto aqui 32 anos, se tiver pistonete travado, ou um óleo de velho, má qualidade, ou mesmo as mangueiras de freio são velhas e aí elas incham quando você aperta o freio. Gente, é uma moto de 32 anos. Então esta moto tem a AeroKeep. Eu já botei a AeroKeep nela já lá atrás, há anos e anos atrás. A gente já botou a AeroKeep para não ter problema com os freios. E claro, os freios foram super revisados, estão funcionando perfeitamente. E isso faz toda a diferença, obviamente, quando os 4 pistões estão mordendo o disco, né? A pastilha tá sendo empurrada propriamente dito, e não só um pistão por pinça. Aí, cara, aí não tem freio que consiga parar. Bom, estando o freio em boas condições, o que acontece que o pessoal fala, essa moto só toca quem sabe e tal? Porque esta moto, praticamente, ela tem um freio motor muito fraco, pela concepção do motor 2 tempos. O motor 2 tempos não é um motor que consiga... Vou tentar colocar numa linguagem bem simples, tá? Para você entender. Que consiga tampar o motor. Porque, obviamente, nós estamos falando de um ciclo 2 tempos em que o cilindro é dotado de muitas janelas. Essa moto não tem comando em cima, né? É a tampa do cabeçote e ela é dotada de janelas. Então o motor, na verdade, quando você solta o acelerador, ele demora para o freio motor. O freio motor dele é muito mais fraco do que uma moto com ciclo 4 tempos. É óbvio, ó. Você tira aqui, ó como ela demora. E isso faz com que você que é usuário de moto 4 tempos, você vai tomar um susto muito grande, porque vai dizer, meu Deus, essa moto não para, essa moto não tem freio. Não fala isso. Isso é a maior besteira que você pode falar. Porque a concepção do motor dessa moto, para você usar o freio, você precisa aprender na tua cabeça, fazer o teu cálculo como piloto, de onde você precisa começar a frear. Se numa moto 4 tempos você consegue ser muito mais agressivo, por exemplo, indo frear mais lá dentro, reduzindo marcha, e quando você entra essa marcha, o motor te ajuda a frear, né? O motor, você simplesmente tira a mão do acelerador, por exemplo, numa curva, você sente que a moto dá aquela segurada tal, e você, como se você tivesse encostado levemente no freio, e você carrega a velocidade de novo. Nessas motos 2 tempos é muito diferente, porque o freio motor praticamente ele não te ajuda nesse sentido de parar a moto. Mas e se eu esgoelar a moto reduzindo? Você pode esgoelar a moto reduzindo, vai te ajudar um pouquinho, mas muito menos do que uma moto 4 tempos faria. Então, antes de falar qualquer bobagem, RD 350 não freia. Não, amigo, não fala isso. Essa moto sobra freio, para te falar a verdade. Se esse conjunto de freio tivesse em qualquer moto 4 tempos aí da mesma potência ou da mesma cilindrada, meu Deus, ela ejetava o piloto facilmente, né? Mas o que pega é que o freio motor não te ajuda muito a segurar essa moto. Ele age de uma forma muito mais sutil. Então, por exemplo, se eu soltar a mão aqui, ela vai até a esquina lá,
ela passa e bora. Se eu fizer isso numa moto 4 tempos, é bem provável que a moto diminua muito mais a velocidade do que uma 2 tempos. Agora, para fechar esse vídeo, vamos juntar as duas coisas. Potência absurda, curva de torque super agressiva a partir do momento em que o YPVS começa a trabalhar, porque se você andar assim como a gente está andando, passeando, meu, você dá a volta ao mundo com essa moto. Agora, se você estiver numa pista ou quiser dar uma abusada aí na cidade ou eventualmente, né, quer dar uma acelerada, o YPVS está trabalhando, abriu, começou a fazer força na moto, cara, imediatamente já pense no momento em que você vai frear. Você tem que ter isso na cabeça, que a tua frenagem vai ter que ser antecipada, porque se você não frear, aí não dá conta mesmo, porque você passou do ponto e o motor não vai te ajudar praticamente em nada a parar essa moto. Aí, meu amigo, você vai precisar fazer um sobre-esforço no pedal e no manete do freio, né? O sistema, provavelmente, se não tiver o keep, ele vai inchar por conta da idade, se você não tiver as mangueiras novas, e a moto acaba levando uma fama por justamente aquele que não sabe tocar a gaita acaba fazendo, e aí a moto que leva a culpa. Então é uma moto que, se você quiser passear, você passeia. Se você quiser acelerar, é um convite ao acelero. Essa moto é muito gostosa, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar. Ó, tem lombada ali. Eu podia muito bem, com uma 4 tempos, frear muito mais dentro, né? Se eu tivesse ABS, então, meu Deus, mais dentro ainda. Mas com essa aqui não dá. Ó, moto engatilhada, YPVS, ó. Uhul! Ó, eu já vi que tem a lombada. Catei no freio e catei na redução. Se não, gente, mas não para nem a pau. Então você tem que exigir um pouquinho mais das reduzidas, óbvio, né? Você tem que reduzir, o negócio vai lá em cima mesmo, em 9, em 10. Essa moto aqui não passa muito dos 9,5 por ser original, tá tudo ligado certinho. Mas é uma moto que realmente, entre aspas, ela assusta. Se você vem de uma categoria de média cilindrada, você vai notar que você vai falar: meu Deus, cara, que moto tesão de acelerar. Ó, chegou lá na faixa do Y, só tô encostando, obviamente, né? Tá, como diria, tá engatilhada a criança. Ó, você só dá. Só que eu já preciso frear, ó. Se eu frear, deixar para frear aqui, como seria numa 4 tempos, meu amigo, você abre um portão naquele muro ali. Beleza? Bom, então eu acho que eu tentei ser o mais didático possível aí para você entender de vez o que é o YPVS e por que da expressão "isso aqui é que nem gaita". As duas coisas, elas são coisas totalmente diferentes, mas que uma ajuda a dar o sentido para outra, pela concepção do motor, obviamente, e pela dinâmica dessa válvula, o que ela provoca com o motor ao comprimir os gases do escapamento. E à medida que você vai chegando lá em cima, ela abre, ela vai abrindo, né? Vai aumentando essa vazão do escapamento e liberando uma potência absurda. Então eu espero realmente que você tenha curtido. A luz vermelha ali, como eu disse, não se assustem, é a luz do óleo 2 tempos, do reservatório do óleo, está acusando que já está acabando. Então você tem mais uns 60 km aí, pelo menos, para andar. E é só se divertir, galera. Ó, a RD 350 é isso aqui, ó. Uhul! E freio, negado. Esse é o verdadeiro prazer de você tocar uma 350. Ó. Meu amigo, você tem que cuidar. Misericórdia. Os freios devem estar pegando fogo. Que delícia, hein? Que motoca gostosa. Ó.
Então, se você andar com o YPVS, como é que eu vou te dizer, sempre acordado, né? Sempre nessa rotação lá em cima, com a moto numa faixa de rotação acima dos 5,5 ali, meu amigo, isso aqui é um canhão. É um canhão. Você vai para casa e vai e volta sorrindo para casa, porque é o prazer de guiar, de tocar uma motoca como essa é simplesmente sensacional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um baita de um like aí embaixo. Considere aí se inscrever no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!